convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Sejam bem-vindos. Hoje, às 7h30, enquanto já subia para rezarmos as laudes, o dia tão bonito que temos aqui no santuário. E agora, não sei como está ali fora, mas tudo indica que está uma mescla de um azul bem clarinho, quase um azul bebê o céu, e uma luz meio amarelada do sol. Muito bonito. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, também está conosco pelo canal no YouTube Uma Impiedade e pelo Instagram. Você que é membro da família dos devotos e nos ajuda a chegar a tantos locais, tantas casas. Nós hoje, nesta quarta-feira da Semana Santa, mais uma vez podemos nos debruçar sobre a Sagrada Escritura e vermos como que o ser humano não muda muito. Nós podemos, inclusive, ter como uma ideia que nós fazemos, de algum modo, por uma própria estrutura de comportamento tão intrínseco a nós, algumas coisas que são muito curiosas. Eu falo isso por causa do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 25, porque vejam bem, logo depois eu vou mostrar o que isso tem a ver com o nosso tempo. Judas caminha com Jesus. Ele vai às escondidas ao grupo de opositores e pergunta: o que eu ganho se eu entregar Jesus? Isso sem ninguém saber. O que eu ganho se eu entregar? E é muito particular esse verbo, porque Jesus se entrega. Se olharmos a narrativa do Evangelho de João, cujo foi lido na celebração desta segunda-feira, Jesus se entrega.
E isso toma uma nova cor justamente lá na sexta-feira que nós vamos ver. Jesus poderia simplesmente, segundo o Evangelho de João, ter outra perspectiva, ter se imposto na concepção de João. Mas não. Ele continua o seu caminho e se entrega. Em Mateus, ele começa a perceber que alguém vai traí-lo. Mas ele continua o seu caminho e se entrega. Ele poderia recuar. Mas Judas puxa para si esse ato. O que eu ganho se eu entregá-lo? Uma mescla, né? Enquanto alguém quer entregar o Senhor, o próprio Senhor percebe isso e continua o seu caminho para que, ainda que pudesse fugir, ele próprio se dá, ele próprio se entrega. Isso é uma nuance muito interessante, porque o cenário de complô e da vil capacidade do homem de manipular as circunstâncias se apresenta, de disfarçar, de simular. Ele caminha com Jesus procurando um momento adequado para fazer com que seus opositores cheguem. E Jesus convive com ele. Jesus literalmente convive com a traição dentro de sua casa. Jesus convive com a traição de de um amigo. Jesus vive com a traição à sua porta. Duas cenas que vão se desenrolando ao longo da história e que caminham juntas. Alguém que está com o Senhor pronto para deixá-lo ir, quase que empurrá-lo para o sofrimento. E Jesus que não se esquiva. Pois bem, essa mesma cena se desenrola hoje no presente. Porque podemos olhar aqueles que, de forma dissimulada, em todos os contextos, traem e convivem com os outros como se nada tivesse acontecendo. Não é muito característico do jeito de agir humano? Alguma coisa está errada. Não, mas vamos disfarçando aqui até o momento adequado. Isso acontece na convivência familiar. Isso acontece nos meandros da política, da jurisprudência qualquer. Isso acontece entre amigos, nas escolas, no trabalho. Gente, aí um desabafo, e como é triste você perceber as pessoas tentando derrubar as outras. E a gente que acompanha determinados processos, aí você vê assim, eu não acredito que fulano está fazendo isso. E colocando a corda no próprio pescoço para se matar, para se enforcar, para se lascar. Aí vai aquela trama. E aí a importância de sabermos o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo de fato se entrega por nós. Ele tem uma missão. Ele não se esquiva. Ele caminha por amor a nós e ao Pai, dando provas de que realmente dar-se, entregar-se, a cada dia, até mesmo quando alguns parecem fazer uma maquinação para nos engolir ou nos destruir, vale a pena. Vale a pena não porque vale a pena o sofrimento, mas porque quando alguém cai em si, como Judas em um momento cai em si, ele tem a oportunidade de recomeçar. Jesus não joga fora ninguém, nem aqueles que o traem.
Judas, pelo contrário, por ter perdido a esperança, trai o Senhor, mas a sua perda de esperança é tão profunda que ele perde, inclusive, a perspectiva de que pode recomeçar, de que pode reconstruir. Por isso, seu fim, segundo Atos dos Apóstolos, é a morte. O que isso tem a ver conosco, né? Muito simplesmente uma coisa. Será que não é mais prático se nós assumirmos realmente que em alguns momentos a esperança parece esgotar e termos a sinceridade suficiente de dizer ao Senhor, como diz Isaías: o Senhor me deu todos os atributos para cumprir a minha missão. O Senhor confiou em mim tudo o que era necessário para que eu falasse da sua palavra, mas está às vezes tão pesado e parece que realmente a esperança quer fugir de cada um de nós, mas termos a certeza de, como ele disse que ele é nosso fiel auxiliador, ele está conosco, dizer: não deixe com que o meu coração fique desesperançoso, não deixe com que eu desanime, me ajude para que no teu ato de entrega cotidiana, inclusive para aqueles que buscam traí-lo e no desenrolar da história dissimulam vários tipos de atitude, Senhor, que eu não seja como eles, mas que eu possa tão simplesmente compreender que vale mais a pena ser fiel ao que é correto. E não deixe meu coração nunca perder a esperança de que o Senhor tem a palavra final. Não deixe nunca com que eu perca a esperança de que, na verdade, ainda que a morte pareça ter vencido, o Senhor a venceu. E que o meu coração esteja tão alicerçado nisso, que eu compreenda que vale sempre a pena viver contigo um novo tempo, uma nova Páscoa. Porque se nós desacreditarmos realmente, se nós perdermos a esperança, seja no ser humano, seja a esperança em Deus, o que nos sobra? Se acreditarmos que realmente vale tudo, qualquer ato de preconceito é lícito. Se tudo realmente é válido, a vida de qualquer pessoa não vale nada, nem a minha. Se tudo é permitido, toda e qualquer traição, por que nos ofendemos? Confiar em quê ou em quem? A liturgia dessa quarta-feira, de um modo muito particular, quando olhamos para a figura de Judas, podemos ver alguém que simplesmente desesperançou-se e vendeu a sua vida e o seu horizonte por 30 moedas de prata. E se vocês soubessem o que isso corresponderia? 30 moedas de prata. Não corresponderia nem a um salário mínimo hoje. Nada. E às vezes nós trocamos o que temos de mais precioso por ninharias, simplesmente porque perdemos a esperança. Assim trocamos amigos, assim trocamos família, assim trocamos empregos, assim trocamos sorte, assim trocamos a vida. Por uma ninharia, por um mero momento de prazer, entra-se num vício profundo, como por exemplo no crack. Tem vários outros fatores, mas a profunda desesperança faz com que nós nos destruamos. E aqui está um detalhe: enquanto Judas tenta entregar o Senhor de modo maléfico, perverso, ele na verdade se destrói. Não deixemos com que isso aconteça conosco. Estejamos atentos. E que essa Páscoa, percebendo que logo tenho muita fé em Deus, que até nos espaços abertos, espaços fechados, poderemos estar sem essa máscara, a máscara de pano ou de descartável,
mas que nós tenhamos a coragem de tirar aquela máscara, que foi um exemplo bem feito e bem dado sobre essa máscara, é a máscara sobre aquela máscara da dissimulação. É a de Judas, que convive com o Senhor, mas espera um momento adequado de apunhalá-lo, e com um beijo. Não deixemos com que essa máscara perpetue na nossa história, porque tem tantos lugares onde ela ainda está. A do pano, a descartável, poderemos tirá-la. Logo, espero em Deus, até nos ambientes fechados. Mas essa outra, que ainda causa tanto mal, ela precisa sair, pelo menos, do rosto dos cristãos. Pelo menos. Confiantes de pé, apresentemos nossas preces.